Boa noite. Que o nosso Mestre Jesus ilumine nossos corações para que nós possamos absorver a lição da noite de hoje. Então, ficamos com o tema Benção do Esquecimento. A reencarnação é lei natural. Todos nós sabemos, né? Então, para todos os seres, tem essa oportunidade de reencarnar. E tem como um instrumento o nosso progresso. Então, através de várias existências, nós vamos progredindo. Então, temos uma vida só, mas várias existências. E aí, vamos adquirindo os nossos arquivos, um patrimônio nosso. Quando entramos no Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é expiação, para outro, uma missão. Então, Deus criou todos nós simples e ignorantes. Então, a cada um deu uma determinada missão. Cada um de nós temos uma missão. E é isso, temos como o dever de desenvolver e daí chegar a atender, e nesse tempo vamos progredindo. Vamos chegando à perfeição. Então, com relação ao esquecimento do passado, muitos contestam por que a reencarnação. Se eu não lembro de nada, por que tem a reencarnação? Eu não lembro das vidas passadas. Muitos contestam dessa forma. Outros também questionam qual a razão de esquecer. Qual a razão do esquecimento? De que nós fomos em outras vidas, em outra existência. E ainda diz assim, não seria melhor se nós lembrássemos de tudo que fizemos, poderia até melhor aproveitar a oportunidade nessa vida atual. E aí a gente questiona, seria realmente isso? Teria Deus errado ao estabelecer o esquecimento do passado? Será que, diante de uma situação dessa, a gente tinha força para suportar? Então, é por meio da reencarnação que nós vamos nos relacionarmos com a família, com o pai, com a mãe, com irmãos. E também vamos nos relacionar com os nossos amigos. E também com alguns inimigos. E com isso, nós vamos ter a oportunidade de estar junto para reconciliarmos e, ao mesmo tempo, fazer o processo de perdoar. Então, no estágio em que nós estamos, nesse mundo aqui de provas e expiação, ainda temos muito para caminhar, para chegar a essa perfeição relativa que a gente está caminhando. E com relação ao nosso passado, não é agradável. São arquivos que podem trazer alguns impactos para a gente. Então, logo, vamos raciocinar
que é necessário ter esse esquecimento. Faz-se necessário. E lembrando sempre que o amor de Deus é incondicional, é imensurável, que Deus deseja o melhor para cada um de nós. Então, quando nós temos a bênção do esquecimento, é porque tem algo útil nessa posição que Deus nos dá. Voltando de novo para o Livro dos Espíritos, na questão 392, Kardec pergunta aos espíritos: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? É uma resposta que vai atender a muitos de nós. Vamos ver a resposta? Os espíritos respondem: não pode o homem, nem deve saber de tudo. Então, esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si mesmo. Ele está mais livre para um novo projeto, para a nova caminhada. E aqui vamos recorrer ao Evangelho de Mateus, no capítulo 10, e o versículo 26. Quando Jesus garantiu o quê? Que nada há encoberto, que não haja de revelar, nem oculto que não haja de saber. Então, tem muitas coisas que ainda está encoberto. Que no momento certo, quando estivermos na situação de maturidade para receber, aí sim nós vamos, pouco a pouco, sendo revelados. Assim como aconteceu com as revelações. Então, haveremos sim de saber, na medida que a gente vai adquirindo maturidade. Pois, no momento, não é conveniente nós sabermos. Então, é necessário permanecer oculto. Então, o próprio Cristo fala de que existem coisas que necessita aguardar o tempo, a ocasião, para que nós possamos entender, compreender melhor. Tanto que nas palavras do mestre ele diz assim: não tenho ainda muita coisa para vos dizer, mas por ora não a suportareis. Olha aí. Então, isso aí é lei divina. Tudo está em harmonia. Mas voltando aqui para o esquecimento do passado. O mecanismo para ocultar nossas lembranças, nossas memórias do passado, se dá através do processo de acomodação durante o período de gestação, em que o nosso corpo vai se amoldando, vai se acomodando, e ali a nossa essência espiritual vai se acomodando ao corpo e se encaixando. E nesse processo vai ocorrendo o quê? Uma espécie de amortecimento das lembranças. É como se fosse uma hipnose natural, uma hipnose terapêutica. Então, nós, mergulhados na vida corpórea, perdemos, sim, a lembrança das existências anteriores. É como se fosse também um véu que cobrisse. Mas essas lembranças estão ali guardadinhas e não é por integral que a gente tem esse esquecimento. A gente conserva, algumas das vezes, a nossa consciência
muitas vezes vem algo e que em alguma circunstância vem uns flash, alguma coisa assim, que são revelados. De novo, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados aflitos, exatamente no item 11, que Kardec traz esse tema, o esquecimento do passado. E Kardec vai falar o seguinte, que o esquecimento do passado não constitui um obstáculo a que se possa aproveitar das experiências da vida. Então, que já é uma resposta aqui daquela pergunta no início. Não é um obstáculo, de maneira alguma. Então, Deus entende muito bem de lançar esse véu sobre os seus filhos, porque traz benefício para a sua evolução. A lembrança do passado ou das nossas experiências anteriores traz inconvenientes para cada um de nós e muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar, exaltar nosso orgulho. Então, esse conhecimento poderia ter os mais desastrosos efeitos sobre as relações sociais, tanto dentro do lar, no ambiente de trabalho e também na própria sociedade. Vamos imaginar, quem é que ia dar guarida a um assassino? Não é? Será que fica tranquilo? Quem seria capaz também de perdoar aquele que está dentro do seu lar que lhe prejudicou? Fica difícil, né? A gente conseguir fazer essa convivência e trazendo essa lembrança. Até nas ocorrências dessa existência mesmo, nós, quando damos um passo errado, que a consciência da gente bate, e a gente fica por muito tempo com aquela dor, um processo de culpa, nessa existência mesmo. Daí a gente tem sempre o amor de Deus. Para nos melhorar, Deus nos dá o que precisa, o que basta. O que é o que basta? O que é necessário? É a voz da nossa consciência e as nossas tendências instintivas. Porque nós não somos uma folha em branco. Trazemos, sim, nosso patrimônio, nossos arquivos. As ocorrências de outras encarnações ficam gravados, sim, na memória de cada um de nós. Nós somos espíritos imortais. Está tudo lá gravadinho. É o nosso patrimônio. Registros que podem vir em forma de intuição. A gente pode ter uma intuiçãozinha, alguma coisa nesse sentido. No sonho, pode vir alguma revelação de uma vida passada. Aqui, a par de exemplo, vamos trazer a obra Há 2000 anos, que foi psicografado por Chico Xavier e o Espírito Emmanuel, onde, logo no primeiro capítulo, Emmanuel vem relatar um sonho que ele teve que refere a uma existência passada. E aí ele vai, com aquela dor, aquela preocupação, aquela angústia, falar para o amigo dele. E ele diz o seguinte, vou trazendo o trecho que está no livro. Todavia, o que mais me humilhava nessas visões do passado culposo, como se minha personalidade atual se envergonhasse de semelhante reminiscência, é que me prevalecia da autoridade e do poder, aproveitando a situação, exerci as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais,
contra quem expedia ordem de prisão sob as mais terríveis acusações. Então, ele teve esse sonho e era exatamente uma existência do passado. Que nessa situação, ele na posição de um senador, ele foi, esse espírito mesmo do senador era o neto, era o neto noutra existência. Então, a lição de Emmanuel, o que a gente pode trazer na lição de Emmanuel? Foi uma simples revelação, através de um sonho, mas foi algo muito delicioso, que ele mesmo chegou a ficar angustiado. E aí, nossas condutas, né, da existência anterior, pode sim provocar impacto assim como esse, nas nossas encarnações atuais. Então, seria melhor o esquecimento, usando o raciocínio, um esquecimento temporário, na condição em que nós estamos. Claro que na medida que nós vamos evoluindo, esse esquecimento vai se tornar bem leve. Talvez nem precise quando a gente chegar a um estágio mais evoluído. E para o nosso reforço, eu trouxe aqui Leon Denis no livro Depois da Morte, onde ele traz um capítulo que o título é Objeções. E Leon Denis vem dizer o seguinte, que o esquecimento do passado é a condição indispensável de toda prova e de todo o progresso. Condição indispensável para que a gente possa progredir, é necessária essa ferramenta. Então, o nosso passado guarda suas manchas e nódoas. É necessário, sim, estarmos temporariamente. Então, percorrendo uma série de tempos, atravessando as idades de brutalidade, devemos ter acumulado bastantes faltas, bastante iniquidade. Agora a gente vai começar a raciocinar por que a gente precisa do esquecimento do passado. Então, quando nós encarnamos, nós nos trazemos o nosso patrimônio, nós trazemos todos os nossos arquivos. E o que tem dentro desses arquivos? Somos as tendências, os nossos gostos, as nossas virtudes, nossos tributos, nossos defeitos. Trazemos isso aí. Então, de maneira que nada se perde do espírito, está ali guardado. Então, a gente vai esquecer traços das existências anterior, mas as aquisições no aspecto moral da criatura permanece, continua. A gente traz esse ponto que é ligado aos aspectos morais. E aí a gente questiona, mas será possível que a gente realmente precisa de fazer algum, vamos dizer, terapia de vidas passadas? No caso de algo muito grave, mas algo muito grave, e por recomendações de profissionais preparados para esta situação, para resolver uma situação que está difícil. Mas não é necessário fazer terapia de vidas passadas, que muitas das vezes vai trazer um prejuízo maior. E se a gente começar a pensar, não é preciso mesmo fazer essa terapia de vidas passadas. Tem muita gente que é doido para fazer essa terapia, para saber quem foi, né? Questiona muito. Por que não é necessário? Porque só basta a gente olhar o nosso dia a dia, quem sou eu no presente. A nossa vida já é uma terapia de vidas passadas.
nossas condições, nossas atitudes do dia a dia. Então, a nossa vida já acusa. Não é necessário, só basta a gente julgar a nós mesmos, os nossos procedimentos, que a gente já vai dizer, realmente ainda tem que trabalhar em cima disso. Pois é. Então, já que a gente tem a bênção do esquecimento, vamos aproveitar. Vamos aproveitar o presente para a nossa renovação. Como aproveitar? Seguindo os ensinos de Jesus. Olha só, quando Jesus nos alerta em amar os inimigos, né? Ou em retribuir o mal com o bem. É uma tarefa fácil? Não é. É uma tarefa difícil. De amar os inimigos, de retribuir o mal com o bem. É muito difícil. É. Mas, ainda no Evangelho, Kardec vem dizer o seguinte, que quando Jesus nos convida a amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem, é porque se faz necessário o quê? Desatar todos os nós que nos prende aos arquivos do passado. A necessidade do perdão, os trâmites evolutivos são dois fatos emergentes de imediato quando se trata do esquecimento do passado. Não é à toa que aquele que está no nosso lar está dentro do projeto divino, do projeto reencarnatório, aquela oportunidade de desatar aquele nó e transformar num laço de amor. A misericórdia divina nos dá essa oportunidade de recomeço, de cada encarnação termos mais uma oportunidade de estar juntos. Então, aproveitamos esses momentos, vamos fortalecendo esses laços de amor, vamos amando, vamos o quê? Amparando quem precisa. E aí, pouco a pouco, vamos sim dando um passo para a nossa meta, que é a perfeição relativa, que nós todos estamos aí no caminho. Mas aí vem a questão, o questionamento para a nossa reflexão. Será que estamos aproveitando mesmo essas bênçãos do esquecimento que a gente recebeu de Deus? Será que nós estamos mesmo aproveitando? Ou muitas das vezes a gente diz, olha, eu vou suportar, mas não tem jeito daquela pessoa me entrar. Não tem isso, alguma coisa assim, eu estou suportando. É como se você tivesse uma briga interna e não aceitar a convivência com aquela pessoa. Porque tantas coisas aconteceram antes, nós não lembramos. Tantas violências, né? Quantos desamores nós promovemos, quanto ódio. E muitas das vezes em família, Então, que nós possamos ter a certeza do objetivo de estarmos aqui, nessa encarnação, de atingir mesmo um passo, um degrau a mais. Por que nós
atualmente estamos tão indiferentes com o próximo, estamos tão distantes, apesar de estar tão perto. Muitas das vezes a gente percebe que tem uma família por completo, mas estão distantes, indiferentes. Muitas das vezes é um celular quem fala mais alto, né? Está bem pertinho, mas está distante. Está ocorrendo demais essas indiferenças. Esse é o desafio atual para cada um de nós. Esse é o desafio. Então, devemos, sim, rever nossos atos, rever como é que eu estou realmente se comportando. Vamos trazer o lar, que é aqui na escola, o laboratório é no lar. Como é que eu estou me comportando com aquele filho? Que talvez aquele filho, em outra existência, foi alguém que eu prejudiquei. Deus deu a oportunidade de vir na condição de filho para corrigir algo que eu fiz de errado. Como é que eu estou aproveitando? É isso que a gente tem que questionar e rever se consegue fazer esforço, deixar de ser indiferente e tornar mais próximo. Isso é aproveitar a bênção do passado. Nós devemos sempre, mas sempre mesmo, agradecer a Deus de ter nos dado esse benefício. Porque já imaginou a situação de cada um de nós a revelar algo que vem trazer impacto? Será que a gente tinha condição de conviver com aquela pessoa que maltratou? Então, que nós possamos hoje corrigir os erros do passado, nos esforçarmos, né? Como? Por boas atitudes. Por boas atitudes. Aquele desejo sincero de melhorar. Que nós precisamos, sim, rever o que está próximo da gente, que a gente veio com a missão de ajudar também. Cada um vem com sua missão de amparar. Qual é a minha missão? Será que eu estou cumprindo mesmo? Então, são questionamentos que possamos estar sempre fazendo e refletindo, e a nossa consciência quem vai dizer se estou aproveitando essa bênção do esquecimento. Então, é isso que a gente tem como lição na noite de hoje. Então, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus, aos nossos anjos da guarda, que nos ajude a dar esse passo em termos de trazer aqueles que estão próximos da gente, ver o que precisa, trocar auxílio um para com o outro e sim cumprir a missão de cada um. Então, que Deus nos abençoe. Obrigada.